Bem, em primeiro lugar, quero pedir-vos desculpa, mas por diversas razões preferi escrever a minha curta intervenção. Preferi escrever, primeiro, para formalizar um pouco aquilo que eu tinha para dizer e, em segundo lugar, para diminuir os riscos da emotividade que é sempre própria deste tipo de sessões póstumas. Estamos, portanto, reunidos aqui para homenagear o Carlos Pinto Coelho. A iniciativa desta homenagem pertence, como já foi aqui referido, ao movimento internacional lusófono, que, inspirado no pensamento de Agostinho da Silva, se afirma na sua declaração de princípios e de objetivos, um movimento cultural e cívico que visa mobilizar a sociedade civil para repensar e debater amplamente o sentido e o destino de Portugal e da comunidade lusófona. Esta homenagem é justíssima. Quando ontem à noite refleti um pouco sobre o que poderia dizer a propósito do Carlos enquanto sujeito e do Carlos enquanto mentor da lusofonia, imediatamente revivi aquelas longas horas em que o Carlos, refastelado numa cadeira de encosto, com os cotovelos para a frente e os dedos cruzados atrás da nuca, num sorriso assim que lhe apanhava a cara toda, desfiava as suas recordações de infância na então Lourenço Marques. Falava do respeito que o pai, juiz, merecia junto das gentes da terra, independentemente da raça e da cor da pele. Falava dos salões culturais que a mãe, Sara, organizava lá em casa, frequentados por tudo quanto era cabeça pensante. Mas revivi também a imagem que o Carlos nos deixou de si próprio, que é a imagem de alguém que só via em grande, que desdenhava as minudências, as bichuriquices do cotidiano. E concluí que nestes dois aspectos tinha assentado a sua opção, a opção de ultrapassar o conceito estreito, burocrático e administrativo de Estado pelo conceito, esse sim, dinâmico e mobilizador de espaço cultural. Um espaço ilimitado, como lugar de emergência constante e constantemente renovada de uma cultura feita mosaico de culturas, todas elas autónomas e todas elas interdependentes. Vasculhei, pois, na minha memória. Vasculhei também nos papéis e nas notas que fui acumulando durante os anos em que colaborei com o Carlos. E encontrei exemplos e mais exemplos desta sua paixão pela lusofonia. Gostaria assim de destacar três iniciativas que levou a cabo na RTP entre 1986 e 1992, como diretor de programas primeiro e como diretor de Relações Internacionais depois. Refiro-me ao programa infantil Rua Sésamo, que ele projetou como ponto de encontro de narrativas e de imagens sugeridas por experiências ou por tradições respigadas nos cantinhos mais recônditos do mundo lusófono. Programa que ele projetou como fábrica de sonhos para todas as crianças, estivessem elas onde estivessem, em Portugal, em Angola, no Brasil, na Guiné, etc. E que sucesso a Rua Sésamo alcançou. Refiro-me também aos encontros das televisões de língua portuguesa que ele coordenou. Um em Lisboa, outro em Cabo Verde e outro em São Paulo, no Rio de Janeiro, não me lembro bem. Não será isto pensar em grande? E não foi devido ao seu entusiasmo sem barreiras. Não foi devido a esta sua capacidade de pensar em grande, grandes projetos, que ele conseguiu o imaginável, reunindo os responsáveis de duas empresas de televisão ferozmente concorrentes, como eram a Globo e a Manchete. Refiro-me, por fim, ao programa Em Português Nos Entendemos. Outro sucesso. Quantos não foram as mulheres e os homens de cultura que por ali passaram? Através de satélite, dialogava-se em direto entre Portugal e o Brasil. E apenas entre Portugal e o Brasil, porque à época não havia satélite para comunicar com a África. Por se houvesse satélite, o Carlos tê-lo-ia exigido de imediato. Muito caro? Que importa? Era mesmo o Carlos que se deixaria perturbar com esse pormenor.
É verdade que durante todo este período o Carlos contou com o apoio de várias pessoas influentes na televisão, nomeadamente o Dr. Basto Teixeira, então membro do Conselho de Administração da RTP, o que, de alguma forma, facilitou as coisas. Mas mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. A partir de 1992, o Carlos fez uma travessia do deserto. O que tem as suas vantagens é que essa travessia do deserto lhe deixou mais tempo para pensar, mais tempo para conjecturar sobre novos modelos de fazer serviço público em televisão. Sim, porque era o serviço público de televisão que efetivamente lhe interessava. Senão, como explicar que ele nunca tenha deixado a RTP numa altura em que as vedetas de televisão se negociavam entre canais como se negociam jogadores de futebol. Pensou, e daí saiu o Acontece, que já aqui foi largamente evocado pelo António Carvalho. O Acontece que foi para o ar pela primeira vez em setembro de 1994. No Acontece, a atenção ao mundo que fala a língua portuguesa é acontecência frequente. Escrevia Luís Carlos Patraquim, consultor do programa para a lusofonia, numa edição publicada por ocasião da 10ª emissão do programa, gravada no Convento do Beato em 17 de fevereiro de 1999. Permitam-me que leia aqui a conclusão do texto que o Carlos Pinto Coelho redigiu para essa mesma edição comemorativa. Foi esta que talvez se lembrem ainda, aqueles que... Bom, então dizia, ou terminava o seu texto, Carlos Pinto Coelho, da forma seguinte: como ontem, como sempre, continuaremos à mercê dos ventos, navegaremos à vista entre o mar grosso das lógicas do comércio televisivo e as praias da nossa esperança. Exatamente a meio caminho, 1000 vezes a meio caminho, já longe de naufrágios anunciados, mas todos os dias roçando mansamente baixios de maldições. Infelizmente os naufrágios não estavam tão longe como o Carlos julgava ou como o Carlos dizia julgar. 4 anos e meio depois, como o António Carvalho já aqui também referiu, um ministro, e ele já acrescentou todos os adjetivos possíveis, eu diria apenas que se tratava de um ministro mais dado às coisas do desporto do que às coisas da cultura, resolveu acabar com o programa. O Carlos recebe a notícia, inesperada ou não, na sua casa do Alentejo. É de noite. Fica desconsolado, naturalmente. Mas um telefonema aviva-lhe a esperança. Confie, Carlos, porque atrás dos ventos vêm, diz-lhe o seu interlocutor. Esse interlocutor veio depois a exercer as mais altas funções governativas. Só que, de novos ventos, nem sinal. Muitos outros programas, ou programinhas, com propósitos culturais, se sucederam, sobretudo no segundo canal da RTP. Nenhum, porém, conseguiu substituir o Acontece. Nenhum conseguiu fazer esquecer o Acontece. Prova-o a forma como o Acontece foi evocado nos jornais, na rádio, na televisão e na internet naquela infausta terceira semana do mês de dezembro. E eu diria, para concluir, foi esta a melhor vingança do Carlos. Muito obrigado.